prezados colegas e professores que participam da Jornada de Iniciação Científica da FAACS. Meu nome é Paula Comete Forec e venho apresentar o trabalho intitulado Da Humanização dos Hominídeos aos Homens Atuais. O trabalho propõe investigar o processo de humanização da espécie Homo, apreciando a interação das espécies hominídeos, Homo neanderthalis e Homo sapiens, a partir da obra cinematográfica Ao, o Último Neandertal. A metodologia utilizada foi a pesquisa de levantamento de bibliografia, com base nos estudos dos autores Andrade Silva Passos, Marciani e Harari. O filme Ao Último Neandertal foi proposto na disciplina de História da Psicologia, onde nós realizamos a pesquisa sobre essa relação entre os dois grupos, espécie Homo sapiens e Homo neandertal, e apresentamos uma resenha crítica do livro. A partir dessa proposta, eu, Paola, busquei me aprofundar um pouco mais sobre o tema e escrever esse trabalho e apresentar nessa disciplina. A primeira proposta do trabalho, do filme, levantamento, questionamento, fala sobre o desaparecimento da espécie hominídea neandertal e a sua relação com os Homo sapiens. Algumas hipóteses pesquisadores sobre o desaparecimento dos Homo neanderthalis são o seguinte: alteração do clima no sul da Europa, onde eles viviam, epidemias causadas pela aproximação com outras espécies de hominídeo, mistura genética entre os hominídeos, causando infertilidade nas fêmeas, e a mais considerada é um genocídio dos neandertais motivado pela disputa entre os Homo sapiens e os Homo Cro-Magnon. As pesquisas nos revelam que sobre a humanização do Homo sapiens, as pesquisas nos revelam que o ser humano do ser humano é mais o resultado do devir do que do apogeu de um acabamento biológico capturado e engessado por uma concepção tipológica da espécie. Outra proposta é a de Marciani, dizendo que essa dinâmica de humanização ela é afetada pelo biológico, pelo cultural e pela cognição, que é inerente do Homo sapiens. O filme apresenta essa relação entre um Homo neandertal, macho, e aqui uma Homo sapiens fêmea, que está grávida de uma criança Homo sapiens, e que os dois se relacionam após alguns desafios e caminham em busca de um local para viverem. A princípio, essa relação ela é feita por meio de uma necessidade, pois aqui a Homo sapiens não aceitava por causa da sua diferença de espécie. No entanto, alguns aspectos foram importantes para que eles se relacionassem. É claro que esse enredo é fictício, contudo ele forja uma humanização entre as espécies, entre a evolução, importantes e observadas nas pesquisas de Marciani e nas pesquisas de Harari. Um aspecto importante é o disformismo sexual, ou seja, o que é o disformismo sexual?
são as diferenças que há entre machos e fêmeas da mesma espécie, como os leões, né, que são diferentes. Esse disformismo sexual nós trazemos para mostrar que não só o disformismo entre as espécies macho e fêmea são algo que podem trazer uma separação, né, entre as espécies, ou dentro da mesma espécie, mas também a diferença da cor da pele, né, a diferença dos costumes, são coisas que podem trazer essa repulsa, né, essa negação do outro. Então a gente apresenta isso fazendo uma comparação entre Ao e Aqui, que resolveram por conta do trajeto e da necessidade de sobrevivência se unir, aceitar o outro em suas diferenças. No caso do ser humano, isso pode ser observado quando a gente percebe que a aceitação da diversidade ela é benéfica para a convivência em grupo. Outra questão também é quanto à afetividade. Os homos neandertais, eles são menos afetivos do que os homo sapiens. E a afetividade é algo que contribui para a cooperação e para a formação do clã, das famílias, né, daqueles grupos que vão estar mutuamente se protegendo e se sustentando. E por fim, que é mais importante, que define o Homo sapiens, é a linguagem. Quando os membros aceitam suas diferenças, são afetivos e cooperam entre si, eles devem estabelecer um diálogo, uma conversação, uma linguagem. Para Voloshinov, a linguagem é um produto da atividade humana coletiva e reflete em todos os seus elementos, ou seja, a linguagem é um produto da coletividade. Para a interação entre os sujeitos acontecer, ela necessita da linguagem. Então, a interação ela é constituída e se constitui pela linguagem. Sendo assim, o Homo sapiens necessita da linguagem, do diálogo, para se constituir ser humano. E as nossas considerações finais, a gente chama atenção a algumas questões importantes. A humanidade do homem surge na socialização, interação entre os sujeitos diferentes, que são empáticos, que são afetuosos e que cooperam entre si, criando assim o produto dessa atividade coletiva do homem, que é a linguagem. No filme, percebemos que a convivência entre Ao e Aqui favorece o surgimento desse produto que define a evolução dos Homo sapiens, que é a linguagem. Considerando que os personagens nos ajudam a compreender, por meio da socialização e da interação e da linguagem, que o ser humano produz, a cultura e sua história. A sequência, na linha de pensamento dessa história, o ser humano, para se tornar um ser humano humanizado, é necessário que o Homo sapiens se reconheça pertencente a uma espécie caracterizada por sua diversidade. Outro aspecto seria de vivermos amorosamente, ou melhor dizendo, com alteridade e empatia, promovendo a cooperação entre os diversos membros dessa sociedade. E, por fim, é imprescindível o diálogo aberto entre os seres humanos, possibilitando a construção de novas culturas e novos mundos. Chamamos a atenção também, no fim do nosso trabalho, ao contexto atual onde nós vivemos, que é um contexto pandêmico, causado pelo vírus da Covid-19. Vimos que nessa realidade a gente nos questiona como que um ser unicelular pode ser capaz de vulnerabilizar seres humanos que dominaram o planeta, pensando na questão do genocídio dos homos neandertais por meio
do combate para o território dos Homo sapiens. O isolamento social, o enfraquecimento econômico, a desigualdade social, tudo isso implica em afeta a saúde mental da população. Então, algumas perguntas a gente faz no final desse trabalho. É necessário, será que nós erramos na empatia, na aceitação do outro, né? Será que nós estamos nos aproximando ou nos afastando ainda mais uns dos outros? Será que erramos na falta da cooperação, no egoísmo? Pois nós percebemos que algumas pessoas nesse contexto pandêmico estão caminhando em direção contrária da cooperação, da aceitação de diversidade, da interação social. Ao analisar a trajetória de Al, o último Neandertal, e tentar compreender as divergências dos Homo sapiens e Homo neandertais, concluímos nosso discurso considerando que talvez o homem contemporâneo, no caso nós, necessitamos estudar um pouco mais a relação entre essas espécies, pesquisar e observar a sua história, a cultura, né, as suas experiências. E, se possível, observar como se deu o aparecimento e o desaparecimento dessas espécies. Quem sabe tais averiguações possam nos dar pistas de como não reproduzir essa mesma história. Nós apresentamos aqui nossas referências. Agradeço a atenção de todos. Deixo aqui o meu contato pessoal, minha página no Instagram, para que você conheça os conteúdos que eu apresento lá, que fala sobre infância e alfabetização. Um abraço e agradecida por ter participado deste trabalho.